recebido algumas perguntinhas referentes ao curso que André e eu vamos dar sobre o atendimento psicoterápico via internet, agora dia 1º de agosto. Na verdade, o curso ele fica online pro resto da vida, ou sei lá até quando, e a aula ao vivo conosco será agora dia 1º de agosto. Ponto. E a pergunta é o seguinte: para quem já atende online, ou para quem já fez outros cursos, ou para quem já devorou os tutoriais do YouTube, ou para quem já faz parte desde o início lá atrás dos grupos de apoio que eu tenho, grupos de apoio a colegas que estavam no início da pandemia migrando para esse formato de atendimento e tudo mais. O que há de diferente? Qual é o diferencial desse curso? É mais do mesmo? E enfim, né? Esse novelo aí dessas dúvidas e inseguranças em termos de o que esperar do curso. Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho, sem eu tentar não dar spoiler, porque isso é muito difícil, mas trazer para vocês informações relevantes para a escolha de vocês aí, ver o que faz sentido para cada um, sendo que André soltou um vídeo onde ele explica um pouquinho da parte que ele vai trazer para o curso, ok? Pessoal, um dos meus principais focos ao desenvolver esse curso é a questão da autoconfiança. Eu percebo colegas brilhantes que se sentem inseguros ao atender via internet. E, às vezes, não que eles questionem o próprio valor ou as próprias habilidades, mas acabam, por não terem uma afinidade ali com a tecnologia, sentindo tanta insegurança ali no manejo, na administração de determinados aspectos ou crises, ou seja lá o que for, com os pacientes, antecipando talvez cenários catastróficos, mas possíveis, né, no sentido assim, às vezes o paciente ter uma crise, da ligação travar ou coisas nesse sentido, que fazem com que eles fiquem então inseguros no atendimento, ou mesmo sabendo que conseguem lidar, o formato da comunicação e do trato via tecnologia se faz muito distante da realidade ali, da vida até este ponto. Então eu tenho buscado tratar estes assuntos e buscar ferramentas e métodos e técnicas e até mesmo uma postura mental, uma postura interna, e trazer isso para vocês no curso, de que a tecnologia que talvez tenha sido encarada nesse contexto aqui como um obstáculo para a comunicação com o cliente, que seria mais confortável fisicamente, né, para a maior parte das pessoas, a gente poder talvez mudar um pouco esse conceito. E no momento que vocês sentirem lá no íntimo, quando não tem ninguém olhando, que sim, tá tudo bem, eu consigo fazer bem, assim, não tem nada que eu faria diferente neste momento aqui lá no consultório físico do que eu fiz e estou fazendo agora aqui neste consultório na nuvem, seja lá o que a nuvem for. Então, a ideia é essa: entender, mas não é entender com a cabeça, é entender igual na parte da crença positiva. É aqui, não aqui, aqui, lá no seu íntimo, quando tem ninguém olhando, entender a comunicação e o trabalho dentro dessa moldura tecnológica, não como um impeditivo ou um obstáculo, mas sim como um grande e belo trampolim que pode até mesmo facilitar alguns processos. E disso eu vou falar também durante uma das aulas. Questões que existem no ambiente tecnológico, no ambiente da terapia via internet, que não se dão tanto assim nas consultas e sessões físicas no consultório físico, certo? Então eu gostaria que vocês imaginassem um banquete digno da Rainha da Inglaterra, um belo banquete. Num banquete há os aperitivos, eu ia falar os amendoinzinhos, mas eu acho que para a Rainha da Inglaterra não serve amendoim, não sei, será que ela gosta de amendoim?
Enfim, e aí vem salada, sopa, não sei lá o que, pratos principais, sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3, vinhos, se tiver na França vai ter de sobremesa também, vai ter queijo, e assim por diante. São partes ali que compõem toda aquela experiência que é o banquete. Tudo isso por ser um banquete, os melhores ingredientes, e toda a elegância em volta, chefes renomados e de muita competência e assim por diante, certo? Então, vamos seguir com isso do banquete. A proposta deste curso é que seja um banquete. Então, haverá aperitivos, ou seja, dicas, pulo do gato, não é que chama? Enfim, português é uma língua que... Isso de uma pessoa que aprendeu alemão, então assim, português é uma coisa muito difícil. Mas assim, as dicas, né, os atalhos e tudo mais, sim, haverá. Eu enxergo essas questões como os aperitivos. E haverá as ferramentas, sim, haverá. Então, e haverá os pratos principais, que são as aulas em si, que são as que tem ali substância mesmo, sim, haverá. E sobremesas e assim por diante. Tudo isso preparado com todo amor e carinho por pessoas que têm uma expertise, talvez, né? Mas em termos de pesquisa. André também. Então, tudo isso embasado na pesquisa, né? E em conceitos dos quais a gente trata, então, como que o cérebro funciona e nessa situação assim, assado, cozido e assim por diante. Então, desde essa questão mais densa, talvez, que são esses conceitos de conteúdos de aula mesmo, que é ensinar a pescar, o famoso ensinar a pescar, para que vocês tenham, então, o modus operandi mental e intelectual para poder montar as próprias receitas nos consultórios aí de vocês, a gente vai trazer também o prato pronto também, já ali. Ou seja, haverá uma aba no ambiente de estudos, haverá ali uma parte que será com as ferramentas já prontas para o uso. Pegou ali, baixou no computador, mandou para o paciente, está pronto para ser usado. Haverá os tutoriais que eu estou fazendo para cada ferramenta que eu disponibilizar, vai haver o tutorial, que é o passo a passo daquela ferramenta. Se for um aplicativo, desde a instalação do aplicativo ali, o que usar, como utilizar. Até a parte de modificações, em quais momentos usar o que, essa parte mais filigrana, assim, de ajuste fino. E haverá a parte das aulas, as aulas em si. Então, sobre o embasamento teórico, mas também com conceitos que vocês possam absorver, internalizar, digerir, né? E então aplicar no seu dia a dia em forma de conceitos e construtos, certo? Por isso eu digo banquete. Então, quando a pessoa pergunta assim, aquelas dicas que você deu nos grupos e tudo mais, sim, aquelas dicas estão ali? Estão. Mas, além de ter muito mais dicas, né, que são, então tá ali os quitutes, talvez, ali, os aperitivos ali, para além daqueles, a ideia com os tutoriais também é que vocês tenham não só a ferramenta, mas também como utilizar aquela ferramenta, certo? É diferente você ter pincel, tinta e pintar a Capela Sistina. Então, saber utilizar e saber em quais momentos fazer o que, isso tudo, no final das contas, é o que vai colocar o tempero final, né? Então, a ideia é mais ou menos essa.
eu não sei se eu confundi mais do que eu esclareci. Se tiver sido o caso, por favor, me avisem que eu tento novamente, ok? E quem tiver dúvidas específicas ou mais abrangentes, manda para mim que eu vou responder. Afinal de contas, cada um vai poder avaliar se faz sentido, se não faz sentido, para o que é que cada um está buscando ali de experiência e de nutrientes, tá certo? Então tá bom. Então aguardo o feedback de vocês e a gente se vê.